Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo, em uma aula de História. Hoje nós estaremos trabalhando Idade Moderna. Então, fiquem atentos que Idade Moderna é um período histórico, ou seja, é mais um período criado pelos historiadores como uma forma da gente estudar determinados acontecimentos na história da humanidade. No caso, a Idade Moderna, a concentração dos acontecimentos se passa justamente aonde? Na Europa, certo, galera? Bom, sem mais delongas, a Idade Moderna ela acontece logo após a Idade Média e antecede o período da história contemporânea, que é o período que está em vigor até os dias atuais, certo? Os acontecimentos, os fatos históricos que acontecem atualmente, eles são ainda acontecimentos dentro desse período contemporâneo. Mas o período contemporâneo, ele é período contemporâneo devido ao surgimento do capitalismo na sua forma mais atual. E a construção do capitalismo, ela acontece justamente já dentro do período da Idade Moderna. Por isso, a Idade Moderna é um período de transição entre as relações da Idade Média e as relações da Idade Contemporânea, certo? Bom, as relações da Idade Média, como vocês viram nas outras aulas, elas são relações baseadas na lealdade, baseadas no sistema econômico feudal, certo? Bom, com a crise do século XIV, que vocês também viram durante a Baixa Idade Média, nós temos justamente um momento ali onde a nobreza, onde os senhores feudais, os pequenos reis, eles vão estar justamente preocupados em manter seus privilégios e ainda vão ter problemas com guerras, certo? Bom, nós temos entre os estados que se formam na Idade Moderna, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. No caso, Portugal a gente pode botar um asterisco, porque se a gente pegar o ano da emancipação de Portugal enquanto reino, nós temos aqui uma data dentro do século XII, no final, durante ali o período da Baixa Idade Média ainda. No caso, tanto Portugal, quanto Espanha, quanto França e também Inglaterra seguem um seguinte padrão de unificação dos seus estados. Bom, como eu já disse, existia a questão ali da crise do século XIV. Essa crise do século XIV está ligada a um problema que, inclusive, a gente pode fazer aí uma comparação com a atualidade. Bom, a atualidade, nós já sabemos, todo mundo está vivendo isso na pele. O que está acontecendo? A pandemia, certo? Um surto de doença que provavelmente vai ter consequências políticas e econômicas. No caso, a peste negra que acontece durante a reta final da Idade Média, ela também vai gerar consequências, certo? Que consequências vão ser essas? As consequências vão ser justamente a crise dos privilégios dos nobres, já que vão haver várias revoltas camponesas, certo? E dentro dessas revoltas camponesas, nós vamos ter os nobres com pequenos exércitos para controlar essas revoltas, certo? Com isso, os nobres vão precisar de um auxílio para fortalecer esses exércitos. Aí entra um outro grupo que já estava ganhando força dentro ali da reta final da Idade Média, com o ressurgimento comercial, que é a burguesia. A burguesia ela entra como uma financiadora dos grandes exércitos, certo? Com isso, esses nobres, para conseguir centralizar o poder, eles vão eleger um rei. E esse rei, ele vai dominar todas as questões de Estado num contexto mais amplo de unificação dos reinos de uma determinada localidade. No caso, isso serve para controlar as revoltas camponesas e também para combater inimigos maiores, externos. No caso, se a gente colocar Portugal, nós temos ali, assim como a Espanha, a questão do expulsar os mouros, os muçulmanos que tinham invadido a parte da Península Ibérica durante ali, meados da Idade Média. Então, tanto a independência de Portugal quanto a unificação da Espanha passam por esse processo de expulsar os mouros. Já no caso da França e da Inglaterra, nós temos um dos conflitos de maior tempo dentro da história da humanidade, que é a Guerra dos 100 Anos. Esse conjunto de batalhas que ocorre ali no final da Idade Média vai ser muito importante para a nomeação de um rei, tanto na Inglaterra quanto na França. Eles vão conseguir consolidar o seu poder através da guerra também. Então, existe um padrão. Agora vocês devem estar se perguntando, a burguesia, ela financiou o grande exército. Por que a burguesia financiou esse grande exército?
Se a gente pegar, né, os micro-reinos que existiam dentro da Inglaterra, dentro da Espanha, nós vamos ver que a burguesia, para conseguir os comerciantes, os banqueiros, toda essa galera que trabalhava com essa questão financeira, eles tinham dificuldade de, por exemplo, fazer uma conversão de moeda ou uma conversão de peso de acordo com cada reino. Se você tem uma unificação do reino, logo essa burguesia vai poder circular num território mais amplo, conseguindo, utilizar uma única moeda. E ainda por cima, essa burguesia ela vai conseguir também pagar um único conjunto de impostos. Se ele ficar passando de um reino pequeno para outro, ele vai ter que pagar algum tipo de imposto para o rei local ou para o seu feudal local. Certo, galera? Bom, dentro desse contexto, então, nós temos a formação dos grandes estados, dentro dessa transição do final da Idade Média para o início da Idade Moderna. Mas olha só, vocês devem estar se perguntando, isso é um padrão de passagem entre a Idade Média e a Idade Moderna, certo? Porém, se a gente colocar como data específica para a divisão entre a Idade Média e a Idade Moderna, a data que o pessoal costuma utilizar é justamente a queda de Constantinopla. Por que a queda de Constantinopla ela é importante também na divisão ali da Idade Média para a Idade Moderna? Porque a queda de Constantinopla vai ser uma quebra entre o mundo cristão europeu e o mundo muçulmano naquela parte ali de divisão pela Turquia. Isso vai gerar um embate muito grande e, conforme os muçulmanos controlam aquela região de comércio, os grandes estados europeus que vão surgir, eles vão ter que se reinventar para conseguir chegar às mercadorias do Extremo Oriente. Então, é muito importante a queda de Constantinopla, que era o marco ali do Império Bizantino e agora passou a ser a capital do Império Otomano. Bom, dentro desse contexto, então, galera, esses grandes estados que surgem nessa transição, eles vão ter ali a figura do rei como um cara absoluto. Por isso, o regime político dentro da Idade Moderna, ele é o regime político do absolutismo. Um rei que controla, inclusive, a própria Igreja Católica. A Igreja Católica, ela agora, que antes era soberana ali durante a Idade Média, agora, durante o período da Idade Moderna, ela vai dividir forças com os reis nas localidades, certo? No caso, a Igreja Católica ela vai entrar como uma legitimadora do poder do rei, já que o rei ele vai ser um escolhido de Deus na terra para governar aquela determinada região. Então a Igreja Católica ela entra com esse aspecto. Bom, os nobres, os vários senhores feudais, toda aquela galera que vivia ali da exploração dos camponeses, eles vão continuar, de certa forma, ganhando ali com privilégios relacionados à questão do grande reino. O rei vai botar essa galera como funcionários públicos e tudo mais, e eles vão continuar ganhando com isso. Certo? Bom, a população vai ser controlada pelo grande exército construído, certo? E a burguesia, pelo fato de ter financiado, de certa forma, a formação desses grandes exércitos, a burguesia vai ter uma certa parceria com os grandes estados, com o rei absoluto e com os grandes estados, certo? Aí entra justamente o quê? O sistema econômico mercantilista. O sistema econômico mercantilista ele só poderia existir dentro de uma lógica de poder absoluto, pois o rei, enquanto devedor ali com a burguesia, principalmente se a gente pegar o exemplo de Portugal, ele vai construir mecanismos para a sua burguesia interna conseguir acumular riquezas. Então, no sistema mercantilista, a intervenção estatal ela é obrigatória, certo? No caso, o mercantilismo, ele vai iniciar também o que a gente chama também como capitalismo primitivo. Primitivo por quê? Os reis, eles tinham obrigação de intervir na economia através dessa balança aqui que não está tão clara. No caso, essa balança é o que a gente chama hoje como balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável, galera? Bom, a balança comercial favorável é quando você tem mais exportações do que importações, certo? Então, os reis, eles faziam o quê? Cobravam mais impostos, controlavam essas questões ali de impostos para proteger a produção interna. Esse sistema de equilíbrio
né, entre as exportações e importações, ele vai ser muito bem aplicado na Inglaterra. No caso, nós temos aqui dentro do mercantilismo 3 tipos diferentes, né, de versão de acúmulo de riquezas. A Inglaterra, né, o chamado bulinismo, ele é implementado lá justamente por essa lógica de exportação, né, que já vai indicar uma produção mais industrializada dentro da Inglaterra. O metalismo, ele vai ser um marco ali da Espanha, já que a Espanha ela vai, né, descobrir ali na América, né, vai explorar os nativos da América, obviamente, causar um genocídio gigantesco. Porém, nesse contato com a América, no caso com a região do México, com a região ali do Peru, eles vão conseguir grandes fontes, né, de metais preciosos, mais especificamente a prata. Então, eles acumulam riqueza e esse acúmulo de metais preciosos é conhecido como metalismo. Bom, e por último nós temos o cobertismo, que é justamente uma lógica parecida com a lógica da Inglaterra, que é, né, esse controle da questão, né, das importações e exportações. Certo, galera? Opa, vamos lá? Bom, dando sequência, galera, nós temos aqui, dentro do mercantilismo, então, essa aliança com o absolutismo monárquico. Para existir mercantilismo é necessário... Beleza. Galera, tem dúvidas aí? Pode deixar que daqui a pouco eu vou esclarecer essas dúvidas, sem problema. Beleza, galera? Podem comentar também, por gentileza, comentem aí o nome de vocês e a turma do lado, para facilitar depois o trabalho aqui do professor, tá bom, galera? Bom, dando sequência. Então, para existir mercantilismo, para o capitalismo conseguir ganhar força, os primeiros passos, eles acontecem nessa parceria, da intervenção do rei, certo, galera? Bom, dentro dessa esfera de mudanças, de transição, né, durante ali, o começo da Idade Moderna, nós temos também o surgimento de um movimento cultural que vai revolucionar a Europa. Esse movimento cultural é o Renascimento. No caso, durante toda a Idade Média, as relações, né, sociais, políticas dentro, né, da sociedade europeia, elas eram todas pautadas ali pela verdade da Igreja Católica, certo? E essa verdade da Igreja Católica, ela vai passar a ser contestada durante ali esse período do Renascimento. Mas renascimento do que, galera? O que a gente está renascendo? O que nós estamos renascendo, melhor dizendo? Bom, se a gente pegar o pessoal ali da vibe humanista, né, os intelectuais, né, os artistas, eles vão passar a valorizar a figura do homem. Mas eles vão se basear em quem? Eles vão tirar esse pensamento da onde? Eles vão tirar esse pensamento da cultura greco-romana. Os gregos e os romanos, como vocês também já devem ter visto nas nossas aulas, os gregos e os romanos pensavam essa questão da razão, pensavam essa questão do homem. Se a gente pegar a arte grega, nós temos vários exemplos. Se a gente ver as discussões políticas romanas, também. Então, toda essa questão do homem, da razão, da verdade, que eles vão estar trazendo dentro desse movimento humanista, vai ser importante para colocar o homem no centro das questões. Então, a ciência, que de certa forma já se desenvolvia durante a Idade Média, né, surgem universidades e tudo mais durante a Idade Média, a ciência ela vai conseguir, enfim, ter mais força fora do escopo da Igreja Católica, certo? E aí, né, nós temos essa questão, né, do homem versus, né, o poder teológico. O poder teológico é a verdade através da Igreja Católica, é a verdade através de Deus. E o homem no centro das questões é antropocentrismo, certo, galera? Então, esses conceitos devem estar bem trabalhados na cabeça de vocês. Bom, diferenciando renascimento de humanismo. O humanismo é a corrente intelectual e artística. O Renascimento é o movimento sociocultural que acontece na Europa. São dois movimentos diferentes, certo? Esse movimento sociocultural vai revolucionar a forma de agir e pensar das pessoas, certo? Bom, dentro dessa revolução, nós temos também a criação da imprensa. A criação da imprensa de Gutenberg, ela vai ser muito importante no sentido de disseminação de novas ideias, né? E ela está ligada a essa questão do Renascimento, porque antes os livros basicamente eles eram escritos à mão. Com a criação da imprensa, nós vamos ter livros sendo traduzidos com mais facilidade e sendo impressos com mais quantidade, certo?
Isso é muito importante. Paralelo ao movimento do Renascimento, nós temos as reformas religiosas que acontecem na Europa, e elas são muito importantes e também estão ligadas a essa questão, né, da imprensa, certo? No caso, o cara que vai inaugurar todas essas reformas religiosas, ele se chama Martinho Lutero, certo? Um cara que vivia ali entre os principados germânicos e era monge. Porém, ele tinha ali diversos pensadores que, de certa forma, vão basear o seu pensamento. O próprio Tomás, no caso, o próprio Santo Agostinho, ele vai ser um dos influenciadores do pensamento do Martinho Lutero, assim como outras pessoas que já vinham desenvolvendo uma crítica em relação à Igreja Católica. Bom, mas qual é o centro da crítica de Lutero? O centro da crítica de Lutero é a questão da venda das indulgências. Bom, mas o que são essas indulgências, galera? As indulgências eram uma espécie ali de tributo que a Igreja Católica cobrava para perdoar os pecados de determinadas pessoas, certo? Bom, dentro desse contexto, essas indulgências elas vão ser duramente atacadas por Martinho Lutero, porque ele não achava certo, essa venda do perdão, né? E com isso, a Igreja Católica, obviamente, não vai assimilar muito bem esse documento que o Lutero vai construir a sua crítica, e esse documento ele é muito importante também em outros aspectos, porque o Lutero também vai trazer uma crítica que vai revolucionar a sociedade europeia e depois o mundo, que é a questão da interpretação individual. Isso é muito importante. Ele vai justamente trazer essa questão da tradução dos livros e você alfabetizar as pessoas para elas mesmas terem a sua compreensão sobre a Bíblia. Isso é muito importante, e a Bíblia, dentro desse processo, alinhada com essa questão aí da imprensa, ela vai passar a ser difundida com mais velocidade, certo? O Lutero, ele vai ser excomungado pela Igreja Católica, certo? E após ele ser excomungado, ele vai se casar, que era também uma crítica que ele tinha, essa questão do celibato, dentro da questão ali dos padres, dentro da Igreja Católica. E o Martinho Lutero, de certa forma, ele vai inaugurar uma corrente de religiões que vão ser conhecidas como religiões protestantes. Por que protestantes? Porque elas protestaram alguns aspectos do cristianismo da Igreja Católica, certo? Bom, dentro dessas várias versões de linhas protestantes, nós temos o calvinismo. O calvinismo, ele vai surgir por um cara chamado Calvino, na região da Suíça, e o Calvino, ele vai ter como principal teoria a questão da predestinação divina. A predestinação divina, ela funcionava da seguinte forma: bom, não importa o que você acha que você vai fazer para conseguir ali ir para o céu, para você conseguir ali um ok ali de Deus. Deus já sabe quem vai ir para o céu antes mesmo dessa pessoa fazer determinadas ações. Isso vai levar a galera da burguesia, que vinha sofrendo muitas críticas da Igreja Católica, a se posicionarem a favor do calvinismo, porque eles vão falar: bom, se Deus já sabe quem vai ter ali sucesso, quem vai conseguir ter uma vida melhor e, consequentemente, ir para o paraíso, se eu estou tendo sucesso através dos lucros que eu tenho com o comércio, com as atividades bancárias, com as atividades de agiotária, eu sou um escolhido de Deus. Então, se eu tenho sucesso é porque Deus quis assim, certo? Bom, então o calvinismo é essa linha aí dentro do protestantismo, que hoje, de certa forma, tem muita influência sobre as religiões protestantes, certo, galera? Bom, dando sequência, nós temos dentro dessa esfera das reformas o anglicanismo. Bom, o anglicanismo basicamente é uma religião dentro ali do estado da Inglaterra, certo? Por que é uma religião dentro do estado da Inglaterra? Porque o Henrique VIII ele vai ter um problema com o Papa da Igreja Católica na época, onde o Henrique VIII queria basicamente a anulação do seu casamento, certo? A anulação do seu casamento para poder se casar com a Ana Bolena, que era uma mulher que possivelmente poderia dar para ele herdeiros homens. Com isso, o Henrique VIII vai ter o seu pedido negado na questão da anulação frente à Igreja Católica,
certo? E isso vai levar a Igreja Católica, isso vai levar o Henrique VIII a justamente cortar as relações com a sede do poder da Igreja Católica. Quando ele corta as relações com a sede da Igreja Católica, através do ato de supremacia, ele vai tomar posse de todas as terras da Igreja Católica dentro da Inglaterra e, ao mesmo tempo, ele vai se tornar o chefe da Igreja Católica dentro da Inglaterra. Perceba o quanto isso é importante, porque quando ele confisca as terras da Igreja Católica dentro da Inglaterra, ele vai poder fazer o que quiser com essas terras. E aí, quando nós temos a Revolução Inglesa mais à frente, um dos pontapés iniciais é justamente o cercamento dos campos, onde os camponeses vão para as cidades. Mas esses campos, eles são cercados por quem? Bom, o rei facilita a venda das terras que antes eram da Igreja Católica para que os burgueses possam comprá-las. Sem ter como trabalhar diretamente com a terra, os camponeses vão ter que ir para as cidades e tornam-se trabalhadores muito mais baratos nas mãos ali dos industriais nas grandes cidades, certo? Então, tudo está conectado, galera, certo? Bom, obviamente, esses movimentos aqui de revoltas dentro ali das questões do cristianismo, eles vão ter uma reação da Igreja Católica. Qual vai ser a reação da Igreja Católica? A reação da Igreja Católica vai ser o Concílio de Trento, onde vai ser iniciada a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ela funciona basicamente como um endurecimento da Igreja Católica nas questões ali do que circulava de ideias. Eles vão criar o Tribunal do Index, o Santo Ofício, onde eles vão estar perseguindo pessoas que falavam coisas contrárias ao cristianismo e, ao mesmo tempo, eles também vão controlar a circulação de determinados livros. Bom, não para por aí. A Igreja Católica, na Contra-Reforma, visualizando que eles estavam perdendo ali fiéis, eles vão tentar trabalhar um esquema de conseguir novos fiéis. Já que nós estamos perdendo de um lado, vamos tentar conseguir fiéis por outra válvula de escape. E aonde vai ser essa válvula de escape? A América. No caso, durante ali os anos que vão iniciar a Idade Moderna, após a parceria do rei com a burguesia, nós temos a chegada dos portugueses e espanhóis na América. E a chegada dos portugueses e espanhóis na América, também na África e em outros locais do mundo, vão ampliar a visão de mundo do europeu e, ao mesmo tempo, dentro dessa lógica de exploração, a Igreja Católica vai se apropriar disso como uma possibilidade de eles conseguirem novos fiéis nesse continente. Não é à toa que a maior base de fiéis da Igreja Católica nos dias de hoje, ela está situada na América, principalmente na América Latina, onde nós temos a dominação de Espanha e Portugal. Certo, galera? Então, o movimento da Contra-Reforma, ele vai conseguir novos fiéis na América e, ao mesmo tempo, vai controlar essas questões aí, de circulação de ideias contrárias ao cristianismo. Fechou? Bom, vocês compreenderam uma parte, outras pessoas trouxeram dúvidas. Agora eu vou abrir justamente para as dúvidas. Mas antes, eu quero salientar para vocês que esse esquema que eu coloquei é um esquema mais para a gente se localizar e, de certa forma, trabalhar melhor o conteúdo com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse esquema, espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei e vamos agora trabalhar as dúvidas. Bom, no caso, essas dúvidas eu posso trabalhar com vocês de uma maneira mais contínua após o final dessa live, onde eu vou estar pegando essas dúvidas e respondendo por e-mail com mais calma, com mais tranquilidade. Certo, galera? Bom, obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até a próxima, galera!